Olá, bem-vindos ao CRE Digital. A lição de hoje vai ser retirada deste livro aqui, Palavras de Vida Eterna, uma psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito de Emmanuel. A lição é a 128, o título é Desculpismo. E com muito amor no coração, vamos saudando a Deus nosso Pai com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, assim seja, graças a Deus. Desculpismo. Ele começa o primeiro parágrafo desta forma. Desculpismo sempre foi a porta de escape dos que abandonam as próprias obrigações. E Emmanuel vai nos falando. Temos aquele tipo de pessoa que é uma pessoa que não cuida do corpo, não cuida da mente, não cuida do espírito, mas sempre arruma uma justificativa interna, às vezes tão convincente, que nós mesmo que fazemos a nossa parte, ficamos com dó dessas pessoas e muitas vezes até as ajudamos. Mas acreditando que elas realmente são impossibilitadas de fazer algo melhor na vida e não tentando ensiná-las a usar todo o potencial que elas também têm para fazer alguma coisa efetiva. E dessa forma, Emmanuel vai enumerando várias situações onde nos aparece a oportunidade. A oportunidade do quê? A oportunidade de, já que temos o convite do Evangelho, que já temos um certo conhecimento das palavras de Jesus, das leis que ele nos trouxe, no lugar de podermos vivenciá-las, aplicá-las, nós começamos com desculpas. Ah, mas sabe o que é? Eu tenho a minha mãe que está doente em casa, eu acabei de trocar de emprego, eu comprei uma chácara e eu não posso participar de nada, eu preciso sair, eu preciso ver isso, eu preciso ver aquilo. Pessoas que se tornam muito materialistas, pessoas muito egocentradas, ou seja, pessoas egoístas que se colocam sempre em primeiro lugar e nunca conseguem dar nada do que têm. O dar, nós nunca pensamos apenas nas coisas materiais, aliás, essas são mais secundárias. Uma boa palavra, uma boa atitude, uma atitude amorosa, uma atitude respeitosa, algo que some para nós mesmos e some para o outro. Às vezes é muito mais simples do que a gente imagina a gente praticar o bem. E o Emmanuel fala, essas pessoas quando despertam, muitas vezes despertam já muito tarde. Não sobra mais tempo, elas podem até reconhecer as coisas que elas deveriam ter feito, mas sobra para elas o quê? Sobra de fato a próxima encarnação ou as próximas reencarnações. Então o que fizeram com esta encarnação atual? Perderam tempo, deixaram a encarnação passar, não aproveitaram. Emmanuel, ele baseia esse pensamento que ele desenvolve numa parábola de Jesus. Essa parábola está num trecho que está nesta lição, em Lucas, capítulo 14, versículo 18. E diz assim, e todos a uma vez começaram a escusar-se, quer dizer, desculpar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Ou seja, eu comprei uma terra, preciso ir até lá e peço desculpas por não estar fazendo o que você está me pedindo. Essa passagem está no mais conhecida como o festim das bodas. Jesus fala assim para nós, para a lição, para a gente pensar e refletir. É como se fosse um rei que estivesse comemorando as bodas, a festa de casamento do seu filho. Ele preparou tudo com o maior capricho, vamos dizer assim. Tudo de melhor, mandou fazer um banquete especial, o palácio está todo maravilhoso, o palácio, castelo, todo maravilhoso, tudo lindo.
e ele tem os convidados dele. Vai chegando a hora, os convidados não chegam. Então ele pega os servos dele e fala: servos, vão chamar os meus convidados. Os servos saem e vão chamando os convidados. Estes falam que não vão. Voltam os servos e comunicam isso ao rei. O rei fala: vão de novo. Chamam os outros convidados. Esses convidados vêm com essa desculpa. Ah, olha, eu comprei o campo, eu comprei boi, eu estou com uma pessoa da família que está doente, eu não estou podendo ir nessa festa. E assim vai com todo tipo de desculpa que nós sabemos quais são as possíveis de darmos. Voltam e relatam isso para o rei. E o rei fala: bom, mas eu estou com a festa pronta, está tudo pronto. Então agora vocês, servos, vão às ruas e chamem todos aqueles que vocês encontrem, em todas as ruas, em todas as encruzilhadas, não importa quem são, se são bons, se são maus, raça, credo, seja quem for, que venham todos ser meus convidados. E assim os servos saem e enchem o banquete, ainda tinha espaço para mais pessoas. E o rei fica satisfeito, pelo menos. Ele vai andando lá pelo banquete e encontra um homem que está com uma roupa que não é adequada. E ele fala assim: por que você não está com as vestes nupciais? O homem não tem o que falar. Então o rei chama os servos e fala assim: por favor, retirem este homem daqui. E este homem sai. E o rei fala: muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Então, essa é a lei dos evangelhos, essa é a lei de Jesus. A lei, a verdade, é a caridade. Vamos entender essa parábola porque é cheia de metáforas, como todas as parábolas são. Então vamos pensar. Os servos são os profetas. Os profetas muito falam, muito dizem, contam a mensagem, falam a mensagem de Jesus, mas nem todos vão ouvi-los. Os primeiros convidados são aqueles homens já cultos, já com uma noção de uma religião, de um Deus único, mas que não aceitam as palavras de Jesus. Os outros convidados, em seguida, aqueles que arrumaram desculpas, são os materialistas. Esses, eles não chegam nem perto do evangelho, nem perto da parte espiritual, eles estão muito focados no aqui e agora deste momento, que é muito material para eles. E todos os chamados, todos, indiscriminadamente, são as pessoas como todos nós, porque a festa no céu é para todos, todos que quiserem fazer parte, indiscriminadamente. Então, nós vemos aqui nesta parábola que todos nós somos convidados para fazer parte do que Jesus chamou da festa do céu. Aquele que não estava vestido de acordo, que não estava com as vestes nupciais, como Jesus fala, nós devemos entender desta forma, que são as pessoas que, sim, frequentam um ambiente religioso, falam que acreditam, mas no seu íntimo não. O seu íntimo ainda não está plenamente reformado, não está plenamente de acordo com o Evangelho. É aquele que faz as coisas, mas não pode ainda senti-las na profundidade. Então ele estava lá, vamos pensar assim, talvez mais pela festa do que pelo sentido da festa. Então essa pessoa ainda não faz parte de poder estar no reino dos céus. Então nós vemos nesta parábola principalmente essa ideia. Vamos pensar assim, nós precisamos, por que fala-se fora da caridade não há salvação? Porque o ato de nós evitarmos a nossa parte quando somos chamados, e nós não fazemos aquilo que devemos fazer, não é um ato caridoso. Nós estamos deixando de ser caridosos. Porque um ato caridoso, ele é não só para a nossa evolução espiritual. Nós estamos agora aqui, neste momento, numa cadeia de espíritos, uma cadeia espiritual. O que eu fizer hoje de bem, eu não estou fazendo um bem só para mim. Se for um bem verdadeiro, com as vestes certas,
Eu estou fazendo um bem que vai ter uma repercussão. Então, eu deixo de fazer um ato caridoso quando eu arrumo uma desculpa que eu não vou fazer a minha obrigação, eu não vou fazer o que eu devo fazer, o que eu estou sendo convidada para fazer. Entra o nosso conceito de livre-arbítrio no Espiritismo. Eu posso fazer ou não fazer, mas faz toda a diferença, como diz o Emmanuel no final da lição dele. Caso eu não faça, bom, eu posso até despertar um dia e pode ser que eu não tenha mais tempo para poder fazer. Então essa atenção nós devemos ter sempre presente, assim como sempre aqui no Espiritismo nós falamos dessa reforma íntima. O que é a nossa reforma íntima? É nós podemos pegar o nosso guia, nosso mestre, dos nossos, que é onde está registrado nos Evangelhos. Temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso guia moral, ético, de como nós devemos estar no mundo, mais do que isso, como nós devemos ser, e daí nós vamos estar no mundo. Eu vou ilustrar com mais um exemplo. Vamos pensar, vou começar assim. Vamos para a África agora, no ano de 1853. Tem a família Baudin nessa situação. Nós estamos na casa dos Baudin. Os Baudin, eles pai, mãe e 2 filhas. As 2 filhas são médiuns. Eles já fazem lá aquelas reuniões espíritas das mesas girantes que estava já com certa febre, vamos chamar assim, em Paris. Eles são franceses, eles têm conhecimento e eles fazem essas reuniões. Numa dessas reuniões, o espírito protetor deles, que se chamava Zéfiro, vem com uma mensagem e fala para eles: nós em breve voltaremos para Paris. O senhor Baudin vai ter um novo trabalho. As meninas vão ser pedagogas, vão trabalhar em escolas e vão até se casar lá em Paris. E eu, Zéfiro, vou reencontrar um querido e grande amigo meu, Allan Kardec. Fomos druidas na Gália no ano de 53 a.C. Nós éramos druidas lá, nesta época. E o senhor Baudin, que estava com os negócios muito bem estabelecidos, as meninas estavam bem, todo mundo bem. Bom, ouviram, mas não estavam com nenhuma disposição para mudar para a Europa novamente. Em pouco tempo as coisas mudaram, os negócios do senhor Baudin deram errado, tiveram problemas e eles tiveram que realmente retornar para a Europa, para Paris especificamente. Então não sabemos quem que levou quem, se os Baudin levaram o Zéfiro ou o Zéfiro levaram os Baudin, mas só sei que todos foram, inclusive Zéfiro, ou principalmente. Em Paris, eles recomeçam a fazer essas reuniões espíritas na própria casa. E um dia eles têm um convidado até pelo senhor Baudin. E esse convidado chega e se apresenta: eu sou o senhor Rivali. E começa a sessão. E nessa sessão o espírito Zéfiro aparece e fala: salve meu querido amigo Allan Kardec, muito bem-vindo na nossa reunião. Olhando para o senhor Rivali. Fomos druidas na época, fomos celtas, e nós éramos pessoas importantes, né? Aqui fazer um parênteses. Os druidas, dentro dessa comunidade celta, eles eram as pessoas mais importantes que existiam. Eles eram um tipo de... decidiam tudo, como se fossem as pessoas, sim, seriam as pessoas mais importantes da comunidade. Eles tinham conhecimento de medicina, eles tinham conhecimento de mediadores, eles influenciavam se iriam guerrear ou não iam guerrear, eles eram a referência, né, os druidas. E também tinham as mulheres, podiam ser druidas. E o interessante é que eles acreditavam num Deus único, eles acreditavam em reencarnação, eles acreditavam que a morte era apenas uma passagem, que a vida continuava, era algo absolutamente natural. E eles pregavam a lei do amor e pregavam muito algo
muito importante para nós, que é a lei da causa e do efeito. Então, voltando só para finalizar essa história, é Allan Kardec, que é então informado de que ele foi o escolhido pela espiritualidade para ser o codificador de uma nova doutrina, o Espiritismo. E assim surge o Livro dos Espíritos, tal. Bom, aí seria uma outra conversa nossa. Vamos parar por aqui com o assunto. Então, Allan Kardec ouviu e não teve nenhuma desculpa. Olha, eu sou pedagogo, vai pegar mal para mim, uma nova coisa, muito diferente, eu não sei como será aceito num país assim, país assado. Ele vai e ele acredita e ele se sente realmente convocado para essa missão e ele vai fazer essa missão. Vamos pensar no Allan Kardec, né? Juntando com essa lei causa e efeito. Nós estamos conversando que ele tinha sido uma pessoa já de leis morais internalizadas, importante, no ano de 53 a.C. Para nós termos uma ideia que época é essa, é a época do Júlio César, Império Romano. Né? Então, antes e depois dessa data aproximada. Então, quantas reencarnações Kardec teve? Quantas oportunidades de usar o próprio livre-arbítrio, dele escolher entre as melhores coisas, entre escolher o bem, ou ele ser omisso, ele praticar o bem, ele conhecer o bem. Então, assim, é uma construção nós chegarmos num ponto onde a espiritualidade vai nos olhar e vai nos pedir algo tão importante. Trazendo para nós, talvez nós não vamos conseguir entrar para a história da humanidade, mas vamos pensar na parábola de novo. Todos nós somos escolhidos. Todas as nossas missões são importantes. A missão da gratidão, a missão do amor, a missão do altruísmo, a missão da fraternidade, a missão de ser um condutor da paz, de cultivar uma paz interna, de passar paz para os outros. Isso tudo nos faz viver as palavras e o que Jesus nos trouxe. Então, não são assim grandes missões que farão diferença. É claro que tudo tem seu mérito, mas nós não precisamos ficar esperando, isso aqui é tão pouco, tal. Não, tudo é absolutamente importante para nós e para nossos colegas aqui de encarnação, né? Estão todos juntos. Então, a gente pensar quanto o Kardec foi importante nessa missão, o quanto ele pôde fazer isso sem se desculpar, sem arrumar uma desculpa, sabemos que foi um transtorno enorme na vida dele. E nós também podemos pensar na nossa vida o quanto isso é importante, o quanto nós devemos nos dedicar às nossas escolhas e fazer elas com amor, com vontade, com todo o coração. Eu diria assim, nós temos que ser benevolentes quando fazemos a caridade de uma forma absolutamente espontânea, porque nós já somos caridosos. Nós não temos que ficar, como se define a compaixão, de uma forma assim simplificada, onde a compaixão eu me coloco no lugar do outro. Não, a benevolência você já está sempre com esse pensamento. Nós estamos sempre fazendo a nossa parte. Então, ainda lembrando também Paulo de Tarso, aonde ele tem aquela carta linda aos Coríntios, que ele fala do amor fraterno e que ele fala para nós que todas as coisas são importantes. Né? Ele termina assim, mais ou menos, que a fé é muito importante, claro. A esperança é muito importante, claro. Mas o amor é de todas as virtudes a mais importante. E o amor nós podemos pensar como o amor é irmão da caridade. É o irmão da caridade. Então, amor e caridade entram juntos. Vamos então, pensar nessa lição, fica o convite para uma reflexão, para uma autoanálise e ver o que nós podemos fazer de melhor. Para nós podermos pensar, assim como Emmanuel nos trouxe, vamos fazer tudo aquilo enquanto há tempo. O tempo não nos pertence, o nosso tempo é diferente do tempo de Deus e nós todos os dias temos uma nova oportunidade e sempre há oportunidade maior que é a reencarnação. Mas por que nós não podemos pensar em abreviar essa situação
e aproveitar o que temos para aproveitar. Graças a Deus. Agradeço a atenção e até logo.